E você de casa, juntamente com os irmãos aqui, podem acompanhar a leitura registrada em Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 7. Dando sequência à segunda série da mensagem Perigos, que refletimos a respeito das tentações sofridas por Jesus e como ele as venceu. E nessa segunda mensagem, com o tema Risco à Vista, faremos a meditação desse texto que eu acabei de citar. Mateus 4, 5 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você já ouviu a palavra acrofobia? Acrofobia é a expressão usada para quem tem medo de altura. Estudos científicos revelam que o temor a lugares altos é um tipo de transtorno de ansiedade. Ou seja, está associado a questões emocionais. Veja que curioso. Pessoas que têm medo de altura podem sinalizar um problema de natureza psicológico ou até mesmo psiquiátrico. Segundo a palavra de Deus, as tentações provocadas pelo maligno possuem natureza espiritual. Contudo, Satanás pode usar fatores psicológicos para induzir o homem a se afastar de Deus. Nem todo problema de saúde emocional é provocado pelo diabo. Mas o diabo pode usar um problema dessa natureza para sobrecarregar alguém. Foi exatamente assim que Jesus foi tentado no pináculo do templo de Jerusalém, cuja história revela que o Filho de Deus saiu vitorioso desse embate. Porém, nosso desafio, enquanto leitores da palavra do Senhor, é entender o que aconteceu naquela época e como as verdades deste episódio se aplicam à nossa vida. Porque nitidamente, nas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto, existem pontos de ligação com a nossa história. Porque a nossa jornada neste mundo é um verdadeiro campo de batalha espiritual. Existem forças malignas que tentam nos destruir. Mas antes de prosseguir, eu preciso fazer um destaque, fazendo uso inclusive das palavras de um teólogo renomado chamado Wayne Grudem. Wayne Grudem diz que não podemos cair na cilada de endemonizar tudo, de achar que tudo que acontece está associado ao diabo. E fazendo referência a este teólogo, eu cito alguns exemplos que acredito que já tenha citado aqui.
Uma pessoa que sofre de diabetes, se não tiver a dieta adequada, sua saúde estará descontrolada. E não é por culpa do diabo. Uma pessoa que atravessa a rua sem olhar para os lados, corre o risco de se acidentar. E não é por causa do diabo. Então, nem tudo é o diabo. O Wayne Grudem nos faz esse destaque. Não podemos cair nessa cilada de que tudo tem a ver com Satanás. Porém, o mesmo Wayne Grudem afirma que quando subestimamos a existência e as ações malignas, o fazemos por ignorância e por imprudência. Porque, embora o diabo não mereça ser supervalorizado, ele também não pode ser subestimado. Porque na condição de anjo caído, sua natureza de poder é superior à nossa. Fomos feitos, diz a carta aos Hebreus e o livro de Salmos, um pouco menor do que os anjos. Satanás é um anjo caído. Assim sendo, não temos como vencer uma luta tete a tete com o espírito das trevas. E a recomendação insinuada pela Bíblia é nos apoiarmos na força que vem de Deus. E Jesus, com seu exemplo no deserto, nos ensina como podemos lidar com os contra-ataques do maligno. A melhor maneira de reagirmos às opressões espirituais é visitando a Bíblia Sagrada. Não há ferramenta melhor, não há armadura melhor, não há arma melhor para lutar contra o diabo do que a palavra de Deus. Semana passada, a série foi iniciada fazendo uma reflexão sobre a tentação relacionada à fome. Jesus, estando 40 dias sem comer, foi tentado nessa área e venceu. Mas o diabo não desistiu de derrubá-lo. O diabo não desiste fácil de nos destruir. O diabo é insistente e persistente. Às vezes ele insiste na mesma estratégia para cairmos. E às vezes ele muda a estratégia, isto é persistência. A insistência é quando fazemos a mesma coisa várias vezes. A persistência é quando mudamos a estratégia para alcançar o mesmo objetivo. E no caso da luta contra Jesus, o diabo foi persistente. Porque depois de ter perdido a primeira batalha, a Bíblia diz que ele transportou Jesus para o pináculo do templo, a fim de oferecer-lhe uma segunda tentação. E tem uma verdade que a gente descobre aí, nessa simples informação. É a seguinte: existem perigos que podem ser evitados. Guarde essa frase. Vamos tentar ser pedagógico, para tentar memorizá-la? Pode ser no 3? Vocês repetirem o que eu acabei de dizer? 1, 2, 3. Muito bem, muito obrigado. Vocês vão perceber no texto bíblico que Jesus foi conduzido a um lugar chamado Cidade Santa. Cidade Santa se refere a Jerusalém, onde estava construído o templo dos judeus. Era a capital mundial da fé. 3 vezes ao ano, judeus espalhados no mundo inteiro
peregrinavam até Jerusalém para adorar a Deus. Por conta disso, Jerusalém foi apelidada dessa forma, como Santa Cidade. E a Bíblia diz que Jesus foi transportado ao pináculo do templo, termo usado pela Bíblia para designar o ponto mais alto do prédio religioso que estava naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, alguns comentaristas afirmam que a altura do lugar onde Jesus estava era de aproximadamente 50 metros, o que equivale, em alguns casos, a um prédio de mais ou menos 15 andares. Eu moro no 7º andar, já acho alto pra caramba. 15 andares, podemos dizer que é uma espécie de arranha-céu. Aquele pináculo tratava-se de um lugar com vista privilegiada. Dali você poderia observar a cidade como um todo. Porém, não havia nenhum mecanismo de segurança que pudesse proteger as pessoas que ali se encontravam. Qualquer indivíduo que ousasse ficar na posição do pináculo do templo, corria sérios riscos de cair. Satanás, com a permissão de Deus, transportou Jesus para aquele lugar. E Jesus o foi, por causa do propósito divino para a sua vida. Todavia, essa simples informação nos faz entender que Jesus não estava no pináculo por causa de uma aventura pessoal, para viver algum tipo de adrenalina. Jesus não estava brincando com a sua própria vida. Jesus sabia o perigo que aquele lugar representava. Ele foi transportado para aquele lugar por causa da vontade de Deus. Se não fosse por conta da soberania divina, Jesus não estaria ali. Sabe o que isso nos ensina, meus amados? Que certos lugares são perigosos. Temos que tomar muito cuidado com os lugares que a gente frequenta. Alguns perigos nós não podemos evitar, outros sim. Em nenhum lugar a Bíblia nos recomenda a desafiarmos as nossas fraquezas. Pelo contrário, há uma palavra comum na Bíblia quando o assunto é um embate contra as tentações. Trata-se do verbo fugir. Tem um camarada na Bíblia que é conhecido por causa de uma forte opressão que sofreu espiritualmente, que Deus o elogia porque era um fujão. Basta ler no livro de Jó, quando Deus dialoga com o próprio diabo, fazendo referência àquele personagem, dizendo: você não vê o meu servo Jó, homem íntegro e temente, que se desvia e foge da aparência do mal. Biblicamente, nós temos que aprender a fugir dos perigos espirituais. Certos lugares, certos ambientes podem não ser um pecado necessariamente. Contudo, pode se tornar um ambiente desfavorável para a nossa fé. Se o lugar que você está frequentando é perigoso para você, para a sua espiritualidade, para os seus valores, para a sua família, para a sua vida, eles devem ser evitados. Foi nesse contexto que Jesus disse em Marcos capítulo 9:
Se teu olho te faz tropeçar, o arranca-o e joga fora. Porque é melhor entrar no céu caolho do que com os 2 olhos irdes para o inferno. Se o teu pé direito te faz tropeçar, corta-o. Porque é melhor entrares no reino dos céus manco do que com os 2 pés irdes ao inferno. Claro que esse texto não é literal. Jesus não está nos ensinando a automutilação. Jesus não quer que você arranque o seu olho. Jesus não quer que você corte o seu pé. Jesus está nos ensinando nessa passagem bíblica que existem coisas que não são pecaminosas, mas se de algum modo vão nos conduzir para o pecado, precisamos evitá-las. Uma amizade não necessariamente é pecado, mas se ela faz mal para a nossa fé, deve ser rompida. O dinheiro não nos faz mal necessariamente, mas se ele corrompe os nossos valores, deve ser evitado. O diabo conhece muito bem você. Ouça isso. O diabo, ele é estudioso. Ele é hiperinteligente. A começar pelo tempo de vida. A natureza sugere que quanto mais tempo de vida temos, mais experiência também possuímos. Você com seus 15, 20, 30 anos, 40, 50, 60 anos de vida, não tem uma experiência milenar que Satanás ostenta. Ele já lidou com muita gente diferente. E ele nos observa atentamente. Ele sabe quais são os nossos medos. Ele sabe quais são os seus temores. Eu gostaria muito de dizer que o diabo não se aproxima de você, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão, pronto para nos devorar, pronto para nos atacar. Não sei se você já teve a curiosidade de assistir no canal Discovery, de como os felinos atacam. Os felinos, primeiramente, observam a presa. E ficam esperando a presa ficar desatenta para atacá-la. O que o diabo espera é a nossa desatenção. Precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. E a recomendação aqui, nessa parte da mensagem, é para fugirmos. Paulo disse para Timóteo, foge das paixões da mocidade. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5:22, diz, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Fugir do pecado não é covardia. Fugir do pecado é uma questão de prudência. Meus amados, a gente às vezes tem uma interpretação inadequada sobre as batalhas espirituais. Como se as batalhas espirituais se reduzissem a momentos sombrios, como a gente vê em filme de terror, onde as luzes se apagam, as coisas se movem, monstros aparecem. É claro que a Bíblia também diz que pode haver um ataque de possessão do maligno. Porém, o maior perigo não está aí. O maior perigo está na maneira como o diabo ataca aqui, a nossa mente. O diabo, a todo instante, ele tenta atacar a nossa mente e o nosso emocional. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Jó, em nenhum momento, teve uma experiência direta com o inimigo. Pelo contrário, ele nem viu Satanás na sua experiência. Mas a Bíblia diz que Satanás o tentou de diversas formas. Eu me lembro de outro personagem que a Bíblia não diz necessariamente que ele enfrentou uma ação sombria do maligno. Não. Mas ele foi tentado e quase caiu. Deus foi misericordioso com ele. É um tal de José. José era um jovem que trabalhava numa casa como escravo. E ele foi tentado pela esposa do seu patrão.
a fim de cometer o pecado do adultério. A Bíblia não cita na história de José o nome de Satanás, mas o diabo estava ali presente. Porque o diabo é sorrateiro, muitas vezes age silenciosamente, e a melhor maneira de anulá-lo é imitando. Jó imitando José. Sabe o que José fez quando foi tentado? José respondeu: longe de mim de pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. Mesmo assim a mulher insistiu, e a Bíblia diz que José correu. José correu, e a Bíblia diz que a sua capa ficou, dando a ideia de que a mulher possivelmente tivesse o agarrado. E é bem legal porque José não dá desculpa. Olha, era a minha patroa, eu não tinha o que fazer. O desejo dela é uma ordem. Eu sou escravo. José não diz, olha, ela me agarrou, eu até tentei, eu falei, mas ela me pegou literalmente pela capa. As desculpas nos colocam em perigos. Não deixe que as desculpas aprontem para cima de você. Fuja da aparência do mal. Se você puder evitar certos lugares, evite. Isso vai fazer bem para a sua fé. Isso é uma questão de saúde emocional e espiritual para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus é posto no pináculo do templo. E a partir daí, o próprio diabo começa a tentar induzi-lo para se jogar. O diabo é tão ousado que ele acredita ser possível convencer o próprio Filho de Deus a cometer um ato suicida. Por várias vezes eu sou procurado como pastor por gente que diz que já teve vontade de se suicidar. Pessoas se sentindo mal por isso. De fato, não é simples. E geralmente eu mostro esse texto, que Jesus também foi tentado a se jogar de 50 metros de altura. E sabe o que a gente aprende com essa segunda parte da história? A gente aprende o seguinte: vencemos as tentações quando conhecemos e nos submetemos à vontade de Deus. Será que vocês podem repetir a leitura, por favor, no 3? 1, 2, 3... Obrigado, irmãos. O inimigo tentou convencer o mestre a saltar. E para que isto se tornasse uma realidade, ele usou uma parte da Bíblia. Fez referência ao Salmo 91, porque o Salmo 91 afirma que os anjos protegem os filhos de Deus. Irmãos, em alguns casos, Satanás tentará nos confundir espiritualmente. Ele é especialista em confusão. Não apenas no sentido de briga, contenda, mas de confusão de ideias. O próprio Senhor chama ele de enganador. Ele foi capaz de enganar a terça parte dos anjos. O cara é bom de lábia. Ele tem argumentos. E ele tentou fazer Jesus pular do topo do templo sob uma promessa de proteção que está registrada na Bíblia. Jesus Cristo tinha contato contínuo com a palavra. Escute bem isso. Para você vencer as forças do mal, você precisa ter comunhão com a palavra. Comunhão com a palavra não é somente ler a palavra, é entendê-la e obedecê-la. Quando Jesus recebeu essa proposta, ele respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que pular daquele lugar seria um suicídio. Ele está nos ensinando aqui que a proteção divina não se aplica a atos de irresponsabilidade.
Deus entra em ação quando nós não conseguimos nos proteger. Mas há um grau de segurança que compete a nós. Ouça bem isso. Nós temos uma mania de querer que Deus faça aquilo que é para a gente fazer e fazer aquilo que é para Deus fazer. Alguma vez você já tentou controlar as coisas que vão acontecer? Ficou ansioso demais com coisas que não estavam no seu controle? Isso é fazer aquilo que compete a Deus. Você não controla a decisão das pessoas que convivem contigo. Você não controla o dia de amanhã. O próprio Jesus disse, nós não somos capazes de acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça, né, Claudemir? Não conseguimos. Não somos capazes. Não somos capazes de acrescentar um dia à nossa vida, Mateus. Mas nós queremos fazer aquilo que compete a Deus. E aquilo que compete a gente quer que Deus faça. A compreensão e a obediência à palavra é competência nossa. Isto é o nosso grau de segurança. Eu posso citar um exemplo aqui, falei de trânsito agora há pouco e vou falar novamente. Quando você faz uma longa viagem, existe uma parte que compete a você para proteger o seu percurso. A velocidade que você percorre, o cinto de segurança que você usa, a maneira como você dirige, isso pertence a você. Deus não pega o volante. A missão é tua. Jesus está nos ensinando que se nós pularmos sob essa promessa de que os anjos vão nos proteger, estamos sendo irresponsáveis. Não seja irresponsável. Seja cuidadoso. Não ande em lugares que não é para você andar. Não absorva coisas que não é para você não absorver. Faça o que está ao seu alcance para proteger a sua fé, o seu emocional, os seus valores. Tem coisa que compete a você. Ouça bem isso. Tiago 4:7 é uma palavra poderosa para a batalha espiritual. É a que eu mais gosto. Olha o que diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, irmãos, é obedecer a palavra. Isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa que a gente faça numa guerra espiritual. Quando a gente obedece a palavra. Porque 1 de João, o evangelista fala assim: aquele que nasce em Deus não vive pecando e o maligno não lhe toca. Ouça bem. Eu contava hoje de manhã, na pregação, no culto da celebração matutina, de uma experiência que eu vivi no interior de Alagoas, 2004, faz tempo. Eu tinha mais cabelo, era um garoto ainda. Alguém me procurou pedindo socorro. Alguém me procurou porque estava desesperado, porque vivia uma batalha espiritual profunda. Constantemente vivia possesso. E eu abri esse texto aqui, ó. Você tem que conhecer a palavra, talvez você não conheça. Vamos estudar junto a palavra, porque se você conhecer a palavra e tiver contato com a palavra, o maligno não vai tocar em você. De repente tem coisas que você não entende ainda, você vai entender que tem que ser corrigidas para você ser uma pessoa intacta. Eu me lembro como hoje, a pessoa me disse: não, pastor, aí eu preciso de um compromisso com a palavra, né? Eu preciso mudar a minha vida, me desculpe. Nunca mais eu vi a pessoa. A melhor maneira de vencer o maligno é tendo contato com a palavra. Isso serve para todos nós, todos. Serve para o pastor, inclusive. Se eu não tiver contato com a palavra, eu não vencerei as minhas lutas espirituais. Porque o diabo tentará me enganar. Ele tentará me colocar em lugares perigosos. Se eu não ficar atento, eu vou me jogar. E os anjos não vão me proteger. Porque a Bíblia não diz que os anjos protegem irresponsáveis. Todas as pessoas possuem medos, temores, traumas.
Todos nós. Não há nenhum pecado nisso, viu, meus irmãos? Nós temos nossas vulnerabilidades. Nós somos sequelados, fala sério. Todos nós. Se a gente fosse contar aqui, e com o pessoal de casa tendo paciência, a gente passaria a noite toda aqui para contar nossas sequelas emocionais. Tem tanto trauma de infância, de adolescência, trauma da semana passada. Tanta coisa acontece com a gente que tira a nossa saúde e deixa a gente complexado. O diabo sabe disso, mas até então isso não é pecado. Só que a gente tem que tomar cuidado para que o diabo não se aproveite dessas coisas para nos derrubar, para nos destruir. E as dicas que a Bíblia está nos dizendo na segunda tentação de Jesus é essa. Em primeiro lugar, fugir. Fuja daquilo que lhe põe em perigo. Fuja! Não se faça de forte. Você não precisa provar nada. O diabo disse para Jesus: se você é filho de Deus, pule. Você não precisa provar nada para ninguém e nem para o próprio diabo. Deus sabe quem você é e você precisa saber também quem Deus fez você ser. Fuja. Fugir é um ato de coragem, irmão Dante. Fugir é um ato de coragem, Paulo. Além disso, precisamos compreender e obedecer a palavra de Deus. Quando Paulo está falando com a igreja de Éfeso, você lê a carta aos Efésios, são 6 capítulos. Paulo fala de batalha espiritual no capítulo 6. Se você ler o capítulo 5, Paulo está explicando que para vencer o maligno, a gente tem que revisitar nossas relações profissionais, familiares, espirituais. Lá no capítulo 5 ele ensina como respeitar pai, respeitar mãe, respeitar marido, respeitar esposa, lidar com o patrão, lidar com os negócios. Aí depois Paulo fala no capítulo 6, portanto, meus amados irmãos, revesti-vos da força do Senhor e do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes no dia mau. Aí ele vai falando, ele usa uma linguagem metafórica para a gente poder entender. Ele fala, olha, cinja a cintura de vocês com a verdade. Ponham uma couraça da justiça. Palavras relacionadas à pureza, à honestidade são citadas nesta alegoria de Paulo. E em dado momento ele diz, empunhando e desembainhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E desta forma nós podemos vencer. Foi assim que Jesus venceu. O diabo é forte, mas Jesus demonstrou ser mais forte. E João 16:33 falava para a gente, é o que Jesus disse: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.